Estamos no ar com o Em Discussão e na edição de hoje a gente vai bater um papo com o vereador Ricardo Marques sobre a sua atuação parlamentar, sobre seus requerimentos, os seus projetos de lei protocolados na Câmara, enfim, sobre a sua gestão nesses primeiros 6 meses na Câmara Municipal de Aracaju. Esse é o tema do Em Discussão de hoje, que já está no ar. Hoje, recebendo a visita do vereador Ricardo Marques. Vereador, muito obrigado pela sua participação. O senhor, apesar de ser o primeiro mandato, já tem um leque de projetos, indicações e de requerimentos já protocolados na Câmara Municipal de Aracaju. Pois é, Bruno, obrigado pela oportunidade. Na verdade é o seguinte, eu estou aprendendo, como vereador. Eu tinha noção do que faz um parlamentar e eu estou, nesses primeiros 6 meses, buscando fazer passo a passo o que deve o vereador fazer. Primeiro, projetos de leis. Eu sei que já existem muitas leis, mas a gente tem buscado criar projetos que ajudem de alguma forma a população. Nesses 6 meses, por exemplo, eu cheguei a protocolar 9 projetos de lei, que alguns já foram analisados nas comissões, faltam ir para o plenário. Existe uma certa burocracia na Câmara de Vereadores que a gente está acompanhando, a gente está analisando projetos ainda de 2018, 2019, mas eu espero que os meus projetos possam também entrar em pauta o mais rápido possível em algum momento este ano, até para não caducar. Existem projetos que precisam ser analisados logo. E, independentemente disso, eu tenho feito os projetos de lei para que a população possa acompanhar. E no site da Câmara, por exemplo, estão lá os projetos para que as pessoas possam ler e interagir comigo e me ajudar nesse processo legislativo. Porque eu vejo que o vereador não é somente aquele que faz leis. Leis tem demais. Aí eu também tenho feito indicações, porque é a parte de relacionamento com a população, onde a população vem procurar os seus representantes, no meu caso, para resolver algum problema na sua comunidade, na sua rua, na sua categoria. Muitas categorias vêm me procurar. E também tem os requerimentos, onde a gente busca informação da prefeitura e de vários órgãos da prefeitura sobre determinados assuntos que às vezes a gente não tem total transparência ou total informação. Então, todo o processo de um parlamentar, todo o processo que envolve a Câmara de Vereadores, desses 6 meses, eu tenho procurado fazer da forma como o povo me elegeu, como deve ser um vereador. Claro que ainda em um processo de aprendizado, porque só tenho 6 meses no meu primeiro mandato. Enquanto os projetos de lei da nova legislatura não estão indo para a pauta de votação, os requerimentos estão a todo vapor, Inclusive o senhor tem diversos. Acho que o mais recente foi o que o senhor protocolou pedindo informações sobre a ciclovia da Avenida Rio de Janeiro. Eu já protocolei aproximadamente 30 requerimentos pedindo informações da prefeitura, que eu acho isso algo salutar. Porque muitas vezes, e eu não quero culpar somente a administração, afinal de contas é um leque de assuntos, e existem pontos que as pessoas começam a questionar. Não se citou o caso da Avenida Augusto Franco, antiga Rio de Janeiro. Lá aquela obra começou faz tempo. Na visão de um munícipe que passa por ali, não tem ninguém trabalhando. Para a prefeitura, a obra está apenas 70% concluída. Então, a gente pergunta, o que é que está faltando? A gente vê a ciclovia, às vezes, ali sendo feito vários emendos, vários buracos. Então, para ter noção, e vários aditivos, Só aquela obra são 11 aditivos. Então, para ter noção do que a prefeitura está fazendo efetivamente e de como o dinheiro público está sendo aplicado, a gente tem encaminhado requerimentos. Eu não fiz somente da Avenida Augusto Franco, da Hermes Fontes, uma obra que no início do ano passado, o 2020, durante quase todo 2020, uma obra que estava bem ativa. As árvores foram arrancadas, o asfalto foi colocado, mas de lá para cá houve uma paralisação. Quem passa por lá não vê ninguém trabalhando. Esse é o requerimento de mobilidade urbana? Esse é o requerimento pedindo informação sobre mobilidade urbana e o corredor específico da Hermes Fontes, porque a gente vê que o trânsito está desordenado, não temos abrigos de ônibus. Primeiro semestre de 2020 foi embora já, praticamente. Hoje estamos gravando o finalzinho do primeiro semestre de 2021, perdão. Então, esses requerimentos é para pegar informação mesmo.
o terminal do dia faz parte do corredor da Hermes Fontes. Está parado, a obra está parada. Eu sei que precisa algumas coisas serem feitas. E esses requerimentos que nós temos encaminhado, são mais de 30, eu já encaminhei lá. Alguns a gente já teve informação. Por exemplo, esse requerimento do corredor da Hermes Fontes, a prefeitura me informou que a obra já foi concluída. Na minha visão, como cidadão e agora como parlamentar, eu acredito que não foi concluída. Mas a prefeitura botou lá, esta obra do corredor da Hermes Fontes já foi concluída. Como concluída? Se está tudo desordenado, se não tem abrigo de ônibus, o terminal do dia não está feito. São questionamentos e a gente vai acionar os órgãos competentes para que algo possa ser feito. Outro requerimento que o senhor fez também diz respeito aos semáforos inteligentes. Esses semáforos inteligentes, eu sou meio cri-cri, né? Eu sempre saio da minha casa para a casa de minha mãe e eu passo em vários semáforos, onde tem a câmerazinha lá, e eu tento, esse tempo todo, verificar a inteligência desse semáforo. E em determinados momentos, por exemplo, 22 horas, 10 horas da noite, eu paro no semáforo inteligente sozinho, um perigo, 10, 11 horas da noite. Olho toda a região que está próxima a mim, que tem semáforos naquela localidade. E ao mesmo tempo, sozinho eu lá, que eu passaria, ou eu passo 10 horas da manhã, onde o trânsito está muito mais intenso. Então, na minha concepção, eu estou falando como leigo, e por isso que eu fiz esse requerimento, porque foram gastos um valor absurdo com esses semáforos inteligentes, e eu acredito que ainda não está em pleno funcionamento. Lembro, os semáforos inteligentes não é uma obra de agora, é de 2018, então temos tempo suficiente. Não foi problema da pandemia, então temos tempo suficiente. Esse tipo de coisa a gente requer informação, a gente busca e questiona a prefeitura onde está o dinheiro que foi aplicado nos semáforos inteligentes. E o senhor tem recebido o retorno dessas informações? Algumas sim, algumas têm sido rápidas, outras demoram. E algumas informações são na minha concepção, falta uma certa verdade, um certo proceder. Por exemplo, Hermes Fontes, eles disseram que a obra está concluída. Na minha concepção, não está. Semáforo inteligente, eles disseram que estão funcionando. Então, eu convido alguém que fique comigo 10 horas da noite num desses semáforos, que vai ver que é o mesmo tempo de espera se fosse 10 horas da manhã. E você sozinho num semáforo inteligente. Impossível, é um absurdo isso. Estamos conversando com o vereador Ricardo Marques, batendo um papo sobre a sua atuação parlamentar, sobre os requerimentos apresentados, os projetos de lei protocolados, enfim, sobre o mandato do vereador. Vereador, a gente tem visto que o senhor não é um vereador apenas de uma bandeira de luta. O senhor encabeça todas as áreas. Inclusive, tem um requerimento do senhor sobre o Centro de Atenção Psicossocial, o JAEL. O que é que o senhor quer saber sobre esse referido estabelecimento? É importante você falar isso, porque, na verdade, assim, eu tenho minha bandeira assim. Minha bandeira é a bandeira da fiscalização. Eu gosto de fiscalizar porque, como jornalista que sou, como comunicador que sou, e como você é, a gente tem nessa veia de querer saber os porquês e os comos, né? Por que isso foi feito ou deixou de ser feito dessa forma? Como isso vai agregar alguma coisa para a população aracajuana? São questionamentos que eu fazia como jornalista e estou fazendo agora como vereador. No caso do CAP JAEL, me chamou a atenção porque a gente tem lutado desde a época do hospital de campanha, que foi levantado e houve vários questionamentos, porque não tinha leitos de UTI e de repente fechou o hospital de campanha e teve as operações da Polícia Federal, 2 operações inclusive relacionadas ao hospital de campanha, a Operação Serôdio e a Operação Raio X, e de repente a prefeitura, de uma hora para outra, não mais levanta o hospital de campanha e resolve fazer um contrato com uma empresa que a gente não conhece direito que empresa é essa, não é daqui de Sergipe, para tomar conta de leitos de retaguarda, inclusive no CAP JAEL, um CAPS que passou um ano para ser reformado, e a gente acompanhou tudo de perto e viu que os leitos de retaguarda são importantes, mas que não era a grande necessidade da população aracajana neste momento, que a grande necessidade eram leitos de UTIs. Então, por que não usar o dinheiro que estava chegando para a Covid, o dinheiro da saúde, para
abrir leitos de UTIs para ajudar, inclusive, o governo do estado no enfrentamento da Covid e ficar colocando o dinheiro em leitos de retaguarda para uma empresa que a gente mal conhece, ela não é daqui, é de uma cidadezinha do interior de São Paulo, um pouco mais de, não sei, 5 mil habitantes, 6 mil habitantes. A gente já procurou a sede dessa empresa e não conseguiu encontrar. Então foram esses questionamentos que fizemos com relação ao contrato do CAP Jael. A prefeitura nos informou de forma bem rasa sobre esse contrato, mas nós estamos encaminhando, porque não é somente do CAP Jael, que foi feito por essa empresa, mas também no Hospital Santa Isabel. Foram abertos alguns leitos lá, mas com a contratação não para o Hospital Santa Isabel, mas para essa empresa que é lá do interiorzinho de São Paulo, que a gente ainda está buscando a sede, que a gente não encontrou essa sede. Vereador, agora vamos falar sobre os seus projetos de lei que foram protocolados. Ainda não estão na pauta de votação, mas estão em tramitação na Casa Parlamentar. Isso. Um deles diz respeito sobre a fixação de placas informativas em todas as obras da capital. Por que esse projeto? Pronto, é minha bandeira. Diz que o vereador Ricardo Marques não tem bandeira? Tem, a bandeira da fiscalização e transparência. Então, justamente, entre os 9 projetos que eu já protocolei, 2 especificamente relacionados à transparência. Um que é sobre um aplicativo ou um site que possa mostrar as obras. A prefeitura se vangloria muito, e isso é bom, sobre as várias obras que tem em Aracaju. Então, seria um site onde mostrasse essas obras, o andamento dessas obras, a data de início, a data de final, como essas obras estão acompanhando. Esse é um dos projetos que eu já encaminhei, que já inclusive está na comissão lá de Redação e Justiça para ser analisada e tomara que vá logo para o plenário. E essa outra sobre as placas é porque me chamou a atenção, indo nas ruas, que eu sou um vereador que gosto de estar nas ruas, vendo que a coisa está acontecendo, fiscalizando, inclusive, obras e postos de saúde, e eu percebi que muitas das placas que são colocadas, quando não são placas do governo federal, é uma placa verde, onde tem toda a informação sobre o início da obra, sobre o fim da obra, sobre o recurso que está sendo aplicado, de onde está vindo. Quando é a placa do governo federal, ok. Quando é a placa da prefeitura, não tem data de início de obra nem final. E eu chamo a atenção, aqui na região do Parque da Sementeira, a prefeitura vai fazer a nova cerca do Parque da Sementeira. R$2.540.000. Dinheiro não é pouco, não. R$2.540.000, se eu não me engano. Está lá a placa, 12 meses para a conclusão. Mas 12 meses a partir de quando? Tem que ter transparência. Então, um dos nossos projetos é que a prefeitura seja mais transparente com o dinheiro público. Uma vez eu conversei com o superintendente da Imurb, né, o Sérgio Ferrari, e questionei pessoalmente. Ele disse, não, é porque às vezes é um dinheiro menor, a gente não precisa colocar uma placa com todas as informações. Mas eu vejo que, no caso específico aí do Parque da Sementeira, R$2.540.000 não é um dinheiro pequeno. Então, eu acho que tem que ter toda a informação, saber de onde esse dinheiro, o recurso, que recurso vem esse dinheiro, se é da prefeitura, se é dinheiro de empréstimo, se é dinheiro do governo federal. Então, eu tenho questionado isso, foi um projeto que nós protocolamos. E se o aracajuano sair em várias obras, vai perceber que isso que eu estou falando é verdade. E tem mais, Bruno, tem mais, telespectadores. Algumas obras eu tenho acompanhado desde o início, estão prontas, finalizadas. A mais recente, eu fui convidado pelo pessoal do bairro 18 do Forte, em Santos Dumont, ali na Vila Maranhão, uma pracinha lá, pequena pracinha. Eu estive lá nessa pracinha em outubro do ano passado, quando a prefeitura fechou a praça e colocou a placa. E colocou na placa assim, 3 meses para finalizar. Não disse data, apenas colocou 3 meses para finalizar. Eu contei, outubro, novembro, dezembro, ser finalizado em dezembro. Quando eu assumi na Câmara de Vereadores, a primeira coisa que eu fui foi lá ver a praça, entre janeiro e fevereiro. Quando eu chego lá, o que é que eu percebo? Não estava finalizada, mas tinha homens trabalhando lá. E eu entrevistei o mestre de obras. O mestre de obras me disse, não, Ricardo, essa praça daqui vai ficar pronta em 15 dias. Isso entre janeiro e fevereiro. Ok.
Atrasou, porque a obra pode atrasar, natural. Atrasou um mês. Passaram 15 dias. Nós estamos no mês de junho, quando você está gravando comigo essa entrevista aqui. Final do mês de junho, dia 30 de junho. A prefeitura pediu mais 60 dias para finalizar essa obra. Aí os moradores, os comerciantes me chamaram para ir lá. Eu estive lá na praça. Eles abriram, porque eles têm a chave lá. Eu não invadi, eles abriram para eu entrar. A praça toda pronta, toda concluída, com iluminação, com gramado, com os bancos. Eu até gostaria de parabenizar a prefeitura, só não entendi porque está fechada ainda. E atrapalha o trânsito, porque nessa praça tem um ponto de ônibus e as pessoas têm que descer no meio da avenida para subir e descer no ônibus. Inclusive, os motoristas me reclamaram isso. Os comerciantes e os moradores ao redor, porque à noite fica tudo escuro e os vândalos e marginais aproveitam para praticar assalto. Ou seja, eu não entendi porque quase vai completar um ano, praticamente, uma praça que na placa, se tinha só, essa praça será concluída em 3 meses. E já vai completar um ano e a praça está pronta, gente. Pronta. E o vereador Ricardo Marques quer saber. Por isso que esses projetos de transparência eu tenho encaminhado para a Câmara para que os meus colegas, os meus pares possam analisar e votar. Um outro PL do senhor diz respeito que estabelece a obrigatoriedade da instalação de pontos de vacinação da Covid-19 em bairros pobres da capital. Isso foi porque a população veio atrás de mim. Por exemplo, no início da vacinação, eu tenho que reconhecer que houve um avanço, graças a Deus, mas muita gente precisa sair de pontos, de bairros periféricos, longe, para um determinado ponto de vacinação longe da sua casa. Eu lembro, quando eu encaminhei esse projeto de lei, que os moradores, inclusive do bairro Santa Maria, agora colocaram lá 2 postos de vacinação, mas antes não tinha. O pessoal do bairro Santa Maria saía do bairro Santa Maria para ir se vacinar num conjunto Augusto Franco. Para quem às vezes não tem dinheiro, as pessoas estavam indo a pé. E o que é que a gente está pedindo com isso? Que a prefeitura abra, não estou pedindo para abrir postos de saúde, novas unidades básicas. Estou pedindo nesse projeto de lei, porque essa pandemia vai durar muito tempo, a gente sabe disso, não tem a cura, a vacina é necessária e precisa ser feita, mas acredito que a vacina vai continuar durante este ano e no ano que vem, até termos uma cura definitiva para a Covid. Então, que a prefeitura possa colocar postos de vacinação em bairros longínquos, zona de expansão, por exemplo. Imagina aquela zona de expansão toda, as pessoas só têm um local para se vacinar. Então, seja em colégio, seja em associação de bairros, pequenos pontos e postos de vacinação em locais, em bairros pobres e distantes para auxiliar a população. Estamos conversando com o vereador Ricardo Marques sobre a sua atuação parlamentar, sobre seus projetos de lei, sobre as suas indicações e seus requerimentos. Vereador, um outro projeto dispõe sobre a ampliação do grupo prioritário para a constante nos postos de vacinação da Covid-19, com a inclusão de pessoas com deficiência, trabalhadores de coleta de lixo, motoristas de aplicativo. O senhor fez uma série de requisitos para vários profissionais. Vários profissionais. Isso foi logo no início do ano, onde a gente via que, além dos grupos prioritários, como profissionais de saúde, na época, que tinham necessidade de ser vacinados, outros grupos prioritários eram importantes. A gente viu que isso avançou. Do momento que a gente protocolou esse projeto, que foi no mês de fevereiro, isso avançou, mas ainda há necessidade. A gente colocou rodoviários naquela época, taxistas, motoristas de aplicativos, jornalistas de rua. Muitos colegas meus foram contaminados, inclusive morreram. O senhor também colocou coveiros também? Coveiros, porque, olha bem, o coveiro enterra a pessoa que teve Covid e eles não estavam para ser vacinados. Então a gente protocolou esse projeto de lei para alcançar essas categorias que, na minha visão, são prioritárias, tão quanto os profissionais de saúde, que a gente agradece por demais o trabalho eficiente e exaustivo que estão fazendo durante essa pandemia. Vereador, qual é a avaliação que o senhor faz desses primeiros 6 meses de mandato?
Eu estou gostando muito, tenho aprendido bastante com o Legislativo, com meus colegas, tanto da situação quanto da oposição. Sei que tenho muito que aprender. Eu sou um vereador, costumo dizer sempre, as pessoas acompanham, que não sou de gabinete, eu gosto de estar na rua para ouvir a população. Não sou contra, apesar de estar na oposição, não sou contra a administração, pelo contrário, eu quero que a administração faça o que é certo, o que é verdadeiro, o que é justo para o crescimento da cidade. Porque nós, aracajuanos e sergipanos, estamos atrasados em muitas coisas. E estamos atrasados por causa, muitas vezes, de uma politização, seja da vacinação, seja da educação, seja da... Sabe? E a gente não pode viver nisso. Aracaju é uma cidade pequena, Sergipe é um estado pequeno. E se a gente se unir, independente de que lado esteja, a gente vai fazer com que o nosso povo cresça. E eu penso na gente agora, no presente, mas penso também no futuro. Eu tenho filhos, você tem filhos, filhas, possivelmente futuros netos. Então, eu não posso ficar pensando em mim. Eu digo sempre, eu estou na política, mas eu não quero fazer carreira política. Sou bem claro. Eu tenho uma meta na política para que eu possa dar minha contribuição. E eu espero dar minha contribuição não só com o que eu falo, mas com o meu exemplo. É por isso que estou na política e estou muito grato nesse período que eu estou vivendo. 6 meses são 6 meses de muito aprendizado na Câmara de Vereadores. A pena que eu tenho é que ainda as sessões estão sendo virtuais, online. Eu quero estar lá no plenário em breve, assim, sentir o calor das discussões, poder falar no plenário lá, né? O nome já diz, poder falar, poder colocar as minhas ideias em práticas. Eu gosto muito do mundo virtual, mas para as sessões o mundo virtual é meio frio ainda. Eu quero que a vacinação avance para que em breve a gente possa voltar lá no plenário e dar calor nas discussões. Vereador, o senhor tem feito um trabalho exemplar, que o papel do vereador é justamente esse, é fiscalizar, é cobrar, é estar atento às demandas da população. Eu costumo sempre dizer que o vereador é o ente político mais próximo da população. Nós somos representantes do povo. Quando eu costumo ir na página das redes sociais da Prefeitura de Aracaju e da Câmara de Vereadores para ver os comentários, porque são nesses comentários que a gente vê o que é a dor da pessoa do outro lado. Sabe, às vezes não é a pessoa simplesmente coloca lá uma reclamação, é o que ela está precisando. Da mesma forma, eu gosto de ir para as ruas. As pessoas dizem, mas Ricardo, tome cuidado que está numa pandemia. Eu tenho todo o cuidado possível, uso máscara, evito ao ir para a rua a aglomeração, mas eu acredito que o homem público, ele às vezes tem que se arriscar mesmo. Como é que você vai saber o que o outro está sentindo se você não vai na rua? Como você vai saber se os terminais estão lotados, se as pessoas estão com dificuldades para pegar ônibus, se você não vai lá ver? Eu acho que esse é o papel do vereador, é muito mais do que simplesmente protocolar projetos. Protocolei 9 projetos. Mas, olha, durante 6 meses eles ainda não foram discutidos efetivamente na Câmara de Vereadores. Então, enquanto esses projetos não chegam efetivamente, estou na rua, do lado do povo, conversando com as pessoas, sentindo a dor das pessoas. E isso me tem feito muito bem. Eu acho que eu estou exercendo o papel singular de um parlamentar. E, claro, aprendendo cada dia. Vereador, muito obrigado por sua entrevista, pelo bate-papo. Muito obrigado, Bruno. Um abraço para todos da TV Câmara, todos os telespectadores. Continuem acompanhando o meu trabalho, não só no parlamento, mas também nas redes sociais. Obrigado. Obrigado, vereador. Chegamos ao fim de mais uma discussão. Muito obrigado por sua companhia, por sua audiência e a gente se vê na nossa próxima edição. Até lá!